Olá pessoal do projeto Evolução, tudo a dar por aí? Por aqui eu sigo feliz em poder caminhar junto com você nessa jornada rumo à sua aprovação. Neste momento eu peço que você se distancie de tudo aquilo que vai causar aí sua distração. Vamos ficar nesse estudo só eu e você, você e eu. E vamos para a aula de hoje. Da nossa aula de hoje é a independência da América Espanhola. E aí, você já curtiu esse vídeo? Já se inscreveu no canal? Não esquece, viu, de ativar o sininho, tá aqui embaixo. Me siga também lá na página do Instagram. Como eu dizia, o tema da nossa aula é a independência da América Espanhola. Nós já vimos aqui a independência das 13 colônias, que foi a emancipação daqueles 13 territórios ali na América do Norte em relação ao domínio de uma metrópole europeia, né, de uma nação europeia neste período de colonização, que é a Inglaterra. Vocês já viram com o professor Fábio, como se não viu, tem vídeo hoje lá iniciando esse processo aí sobre a independência do Brasil. Portanto, um processo de emancipação do território que hoje nós identificamos como Brasil em relação à sua metrópole. Que metrópole é essa? Portugal. E hoje nós vamos passar a falar então de um outro processo que vai estar ocorrendo ali naquele século XIX, de 1808 até 1826, que é a independência daqueles territórios, daquelas regiões que se estendiam desde a Nova Espanha, desde o vice-reino da Nova Espanha, até o vice-reinado do Rio da Prata. Então essa emancipação é desses territórios que pertenciam ali e estavam sob o domínio da Espanha. Lembrando que esse domínio ele ia desde uma parte ali da América do Norte, seguia pela América Central e se estendia até a América do Sul. E o que é que resultou essa independência? Resultou nessa configuração, não é atual, mas a configuração na divisão de países em nações, e demonstrando, portanto, essa crise do sistema monárquico absolutista europeu. Bom, qual era a principal atividade econômica da América Espanhola? O que é que enriquecia mais a Espanha vindo aqui desses territórios da América Espanhola? E aí você sabe, essa é uma questão da sua prova, tá? Lembra ali na divisão do Tratado de Tordesilhas, divisão entre Portugal e Espanha. Por que a Espanha ficou com mais territórios do outro lado? Você lembra o porquê que ela cresceu bastante o olho? Isso, devido aos metais preciosos, devido às minas preciosas. Então a principal atividade econômica desses territórios da América Espanhola era a atividade mineradora. Repetindo, era a atividade mineradora. No início não era agropecuária, no início era atividade mineradora. Então, se você tem uma atividade mineradora e essa atividade aqui está enriquecendo a Espanha, vai ocorrer um processo que nós chamamos de arrocho colonial. Você aí, baiano, que sabe o que é a rocha, a dança, a rocha é o que? Apertar. Então o arrocho colonial é o aperto que a metrópole dava, né? Aquele aperto que a metrópole dava sobre a colônia, portanto, sobre os territórios que estavam ali pertencendo a ela, que estavam sofrendo o seu domínio. Então, arrocho colonial era um controle rígido sobre as regiões mineradoras, tá? Dentro dessa colonização dos territórios aqui na América, parte da América do Norte, América Central e América do Sul, vão haver duas divisões territoriais: o vice-reino e as capitanias hereditárias. Os vice-reinos eram áreas mais importantes dessa América Espanhola, né? Dessa América Senhora. Era a regiões de maior destaque. Geralmente eram as regiões de maior atividade econômica mineradora. Então, o maior lucro está na atividade mineradora. Essas regiões que geralmente coincidiam, né, e ganhavam esse destaque maior, eram
os vice-reinados. Portanto, tinha um destaque, tinha um status maior do que as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram áreas bélicas de forte proteção, porque aquele lugar ele estava suscetível, ele estava mais vulnerável a ataques, era mais fácil para serem atacadas. E além disso, nós vamos ter uma espécie aí nessas capitanias hereditárias, nesses vice-reinos, que chamamos de ayuntamiento ou cabildos. Meu espanhol está hoje afinadíssimo. Ayuntamiento e cabildo. O que era o ayuntamiento? Eu gosto de falar essa palavra. Era uma espécie de câmara municipal. Tá igual a Câmara de Vereadores de Salvador, David? Isso, é uma espécie, como se fosse a Câmara Municipal, ali onde se decidia o poder local. E quem é que estava dentro desses ayuntamientos ou cabildos, né? Cabide de roupa, né? Cabildos eram os criolhos. E David, quem eram os criolhos? Pronto, é necessário nós entendermos como era essa sociedade colonial. A gente está falando, já falou da economia, já falou da divisão territorial, agora vamos falar da sociedade, para depois falar de fato como é que se deu esse processo de independência, de emancipação. Então, a sociedade colonial na América Espanhola estava dividida em diferentes estratos sociais. Havia uma estratificação social. Não vou falar aqui em classe, vou falar em estrato social, em setores sociais. Então lá no topo nós tínhamos os chapetones. Os chapetones eram os espanhóis. E possuíam altos cargos e privilégios. Então aquela galera que saía da Espanha e vinha para esses territórios na América, eles, quando chegavam aqui, eles possuíam altos cargos, eles possuíam privilégios, eram eles que comandavam, né, toda a situação, toda essa colonização dentro do território da América Espanhola, ok? Mas vamos pensar o seguinte, papai espanhol, mamãe espanhola vieram da Espanha. Chegando no território da América Espanhola, eles geraram um bebê. Depois de 9 meses, eles viram o resultado. Esse resultado que veio em 9 meses, essa criança, esse homenzinho, essa mulherzinha, ela ou ele vão estar num setor chamado de criollos. Os criollos ou criollos são os descendentes, você viu, né? Meu espanhol está hoje perfeito. Eles são os descendentes de espanhóis que nasceram aonde? No continente americano. Então eles não são espanhóis, eles são descendentes de espanhóis que nasceram no continente americano. Depois de 9 meses, nasceu aqui na América, é criolho, não é chapetone. Chapetone é o papai e mamãe, ele é criolho, tá? Então, os criollos, ou criolhos, são esses descendentes de espanhóis, eles vão pertencer à elite colonial. E claro, ele tem um sangue espanhol correndo nas suas veias. Ele só deu ali a infelicidade, assim que se pensava um pouco, de nascer no território do Novo Mundo, de nascer aqui no continente americano. Então eles serão grandes proprietários e grandes comerciantes. Eles são os grandes proprietários, são os grandes comerciantes, pertencem à elite colonial. Eles seriam o que a gente chamaria aqui no Brasil de senhores de engenho. Então eles serão integrantes dos cabildos, né, dessa Câmara Municipal, nessa espécie de Câmara Municipal, é eles que estarão exercendo o que nós chamamos de poder local. Além disso, outro setor que está aí, nós temos os mestiços. Os mestiços é a mistura. Eles vamos ter nos mestiços artesãos, pequenos comerciantes, assalariados. E na grande base dessa pirâmide, e formando aí uma certa camada gigantesca, nós temos aí aqueles que serão utilizados como mão de obra escrava, os negros e os índios. Lembrando que na América Espanhola a maior mão de obra que vai ser utilizada são a dos índios. Só que os chapetones, esses espanhóis que administram aqui a colônia, e os criollos, os descendentes de espanhóis que pertencem a essa elite colonial, eles não se dão muito bem. Ele vai haver uma tensão, uma rixa, uma contenda, uma querela, diversas querelas, querela é um nome bonito para briga, né? Não é brida não, viu? É briga, de brigar, não é brida professora não. Então, lá na sua prova, redação, quiser botar uma palavrinha bonita, bota aí, ó, querela, que é briga, que é confusão, que é barraco. Então, os chapetones, eles desejavam a manutenção do arrocho colonial que ocorria através do Porto Único. O que era o Porto Único? Era o monopólio que a América Espanhola sofria imposto pela metrópole. É como se fosse o pacto colonial. Então, o território, as colônias só poderiam comerciar
vender e comprar da Espanha. Os seus produtos só poderiam ser exportados, né, chegando ou importados de portos espanhóis, então portos únicos. E também eles eram favoráveis ao protecionismo, que é aquela ideia, né, de dentro do mercantilismo que nós vimos, que é de proteger a economia frente a outras economias concorrentes. Já os criolhos, eles são grandes comerciantes, eles são grandes proprietários de terras, eles querem comercializar não apenas com a Espanha, mas também com outras nações. Então o que é que eles desejam? O liberalismo econômico. Então a briga carregada. De um lado a galera que quer manter o protecionismo, o mercantilismo, o controle do Estado sobre a economia, e do outro os criollos ou crioulos que querem o quê? O liberalismo econômico, que querem poder vender e comprar sem passar pela aprovação, sem passar pelo monopólio da Espanha e dos chapetones, por exemplo, que é quem comandava aqui na colônia. E a Inglaterra, gente, a Inglaterra, que é essa grande nação que está ali querendo, né, dominar tudo, ela tem um interesse nesse liberalismo econômico dos criollos, porque ela quer aumentar o seu mercado consumidor e o seu mercado fornecedor. Como assim, David? Isso. Ela quer aumentar o número de pessoas que compram, consumidores, e quer aumentar o número de pessoas que fornecem a matéria-prima, ou seja, para ela comprar as matérias-primas. Portanto, não era interessante para essa Inglaterra a manutenção do monopólio da Espanha sobre quem? Sobre a América Espanhola. Então ela passa a ser favorável, ajuda, contribui, incentiva territórios da América Espanhola a iniciarem seus processos de independência, principalmente apoiando os agropecuaristas. Além disso, nós temos também a galera ali da base da pirâmide, né? A camada mais popular, os mestiços, os escravizados, né? Sem atenção nenhuma. Essa posição dada a eles vai gerar uma tensão. Não pensem vocês que os índios, né, vão ficar ali de braços cruzados, vendo eles sendo escravizados, perdendo suas terras, sendo dizimados. Inclusive essa questão de dizimação dos índios foi uma questão da prova de soldado 2019, viu? Da Polícia Militar do Estado da Bahia. Se ligue nisso. Vamos lá. A mão de obra indígena, ela foi a mais utilizada. O contato do homem branco com o índio gerou ali diversas mortes e diversos conflitos entre os habitantes das colônias favoráveis à manutenção dessa escravidão, dessa utilização da mão de obra, e os jesuítas. Lembra lá que os jesuítas eles têm a missão de catequizar os índios, de trazer mais almas para a Igreja Católica. Então, para solucionar o conflito, foi criada uma nova forma de trabalho compulsória, obrigatória, mas que não era escravidão. Ora, maquiaram a coisa toda. A galera vai trabalhar compulsoriamente, é obrigatório, mas não é escravidão. Vai estar sofrendo castigo físico? Mas não é escravidão. E há de você que não trabalhe para ver o que vai acontecer. Então vão ser criadas duas novas modalidades básicas de trabalho. A mita e a encomienda. Mita, midimita, midimina. Então a mita são colocando os nativos, né, esses índios, para trabalharem nas minas, na extração de metais preciosos ou pedras preciosas. Só que aqui vai ter um bônus para esses nativos. Por exemplo, se a Espanha diz, cada um de vocês tem que extrair 2 quilos de metais preciosos. Só um exemplo, tá? O cara extrai 2,5 kg. O excedente, este meio quilo, vai ser para ele, que é o que chamamos de cota de produção. Então existia uma cota que era estabelecida pela Espanha e quem atingisse essa cota poderia ficar com o excedente. Se teve alguém que ficou, não sei. E a outra forma de trabalho era a encomienda. Encomienda era para as fazendas, para trabalhar ali na agropecuária, né, na agricultura. Então, como era que se desenvolvia essa encomenda? Tinha um encomendeiro, a pessoa encomendava isso, encomendava um índio. Esse grupo de pessoas iam mata dentro, capturava os índios, levava para as aldeias de jesuítas para ele ser aldeado, ser catequizado, ser colocado em contato com as missões jesuítas e, né, em contato com a civilização. Essa missão jesuíta, portanto, catequizava o índio e esse índio era colocado para trabalhar lá nas fazendas. Só que Tupac Amaru vai ser um grande líder que não vai aceitar junto com os seus essa situação de escravidão.
Então lá em 1780 ele vai gerar ali uma grande revolta desses índios insatisfeitos com as formas de trabalhos impostas a eles contra o governo da Espanha e os chapetones. Essa revolta nós chamamos de revolta de Tupac Amaru. E em 1750 vai ocorrer aí, um pouquinho antes, uma crise da mineração. Essa crise da mineração com o esgotamento das jazidas, a galera já estava explorando tudo, não tem quase mais nada, vai fazer com que a mineração pare de ser a atividade econômica mais importante e a partir daí a agricultura, a agropecuária vai se tornando a atividade mais importante nessa América espanhola. E portanto os criolhos, que eram esses grandes fazendeiros, esses grandes comerciantes, eles passam a ter uma participação política, um poder político maior do que os chapetones. Tá bom? Vamos lá. E qual outro fator importante aí nesse processo da independência? É a própria independência dos Estados Unidos e a expansão dos ideais liberais que irão influenciar tanto o liberalismo, quanto o republicanismo, irão influenciar neste processo emancipatório na América espanhola. A era napoleônica também, Napoleão vai influenciar bastante nessa situação. De que maneira Napoleão vai estar influenciando nessa situação? Porque ele vai invadir a Espanha e vai depor o rei espanhol e vai colocar o seu irmão no lugar. Qual o nome do irmão dele? José Bonaparte ou José I. E aí vai se ter uma guerra civil lá na Espanha, morte de um lado, morte no outro, espanhol contra franceses e espanhóis que apoiam Napoleão. Foi uma guerra chata, que vai enfraquecer ali a Espanha e vai fazer com que a galera no território colonial pense assim, bom, se eles estão em guerra lá, vamos tentar nos tornar independente aqui. Na chamada Revolução Malograda de 1807. Como o próprio nome diz, ela não foi com êxito. Por que não teve êxito? Primeiro, cada região da Espanha, juntamente com sua elite criolha, quis fazer ali a sua respectiva independência, Foi fragmentado. Segundo, não houve participação popular. Os criollos, eles tinham medo de armar as camadas mais populares. Terceiro, a Inglaterra não pôde apoiar os criollos porque ela estava lutando junto com a Espanha contra Napoleão Bonaparte, contra a França de Napoleão Bonaparte. Então ela não poderia estar do lado da Espanha lá e cá está apoiando a Revolução. Em 1815, Napoleão ele foi finalmente, definitivamente derrotado. Seu poder na França vai cair fora. A Espanha vai voltar os reis legítimos, naquele princípio da restauração e legitimidade. Então, a partir daí, a Espanha, quando retoma o seu poder, enfim, fica ali tudo em paz, ela vai enviar tropas espanholas para a América Espanhola para poder conter essa tentativa de independência e aí a Revolução ela fracassa. Por isso que é a Revolução Malograda. Mas em 1817 vai acontecer uma outra tentativa de independência e essa será vitoriosa. Por isso nós damos o nome de Revolução Vitoriosa. A elite criolha ela vai estar neste momento agora unida. E aí nós vamos ter dois líderes dessa revolução. O Simón Bolívar, que não é boliviano, ele é venezuelano, e o San Martín. O San Martín e o Simón Bolívar, ele tem ideias opostas. Eles são tão opostos que um está lutando do norte para o sul e o outro do sul para o norte. Aí vão se encontrar em dado momento. O Simón Bolívar, ele é um republicano e o San Martín, ele é um monarquista, ou seja, o que ele quer posterior à independência é a monarquia, enquanto o Simón Bolívar, ele quer o republicanismo, ele quer uma república. O povo será utilizado nas tropas, por isso que a Revolução é vitoriosa, tem a participação do povo, nós precisamos do povo lutando junto com a gente. A Espanha, em 1819, vai passar por problemas internos causados pelas revoluções liberais, o que vai mais uma vez enfraquecer, e os chapetones também estarão enfraquecidos, não vão conseguir conter junto com tropas espanholas essas tentativas de emancipação. Lembrando que a guerra vai estar tendo guerra, é sangue para tudo quanto é lado, tá? E a Inglaterra vai poder apoiar esses criolhos porque ele já acabou a luta lá contra Napoleão, então agora ela pode apoiar todo mundo no seu ali interesse econômico. Não é porque a Inglaterra é boazinha, não, ela está com interesse econômico e político em cima disso tudo, tá? Qual é a consequência? A galera consegue se tornar independente, Na política nós vamos ter aquela ideia do caudilismo, que é um poder político nas mãos da elite criolha. Então a galera popular continua sem poder político. Tem participação política? Tem, mas não tem o poder nas suas mãos de fato. E a fragmentação política, nacionalismo, diferente do Brasil. O Brasil, quando se tornou independente, Dom Pedro vai gritar lá independência ou morte,
professor Fábio vai te explicar isso. O Brasil ele vai se tornar uma nação unida. Uma coisa só, todos os territórios estarão unidos. No caso da América Espanhola, não. Cada território ele vai se tornar um país diferente. América Portuguesa, unido. América Espanhola, fragmentado, dividido. Vai sair ali também com o republicanismo. O modelo econômico que vai ser utilizado após a independência é o agroexportador. A indústria ela terá um desenvolvimento muito atrasado, tornando esses territórios ali independentes nações, países periféricos no século XIX, que dependiam muito e dependem muito de outros países, então há uma dependência externa, eles não ficam realmente independentes, com uma estrutura extremamente latifundiária, dependente aí da agricultura, dos grandes latifúndios, das grandes propriedades de terras nas mãos de poucas pessoas. E isso vai gerar uma sociedade com baixo desenvolvimento educacional, com atraso no desenvolvimento da cidadania, com atraso no desenvolvimento urbano e uma estrutura oligárquica, em que os grandes fazendeiros é que estarão comandando. E aí, gente, gostou da aula de hoje? Restou alguma dúvida? Se sim, joga aqui nos comentários, então lá no Instagram, ou do Projeto Evolução, ou no meu Instagram. Tá tudo aqui embaixo, tá? Beijo, tchau, muita luz, até a próxima aula.